Hoje nós chegamos aqui na Praça da Sé para ver a Catedral da Sé. Logicamente, não ficaríamos apenas na praça, muito embora ao redor da Catedral da Sé existem muitos prédios antigos, históricos e bonitos, né? Contudo, a intenção é visitar mesmo a Catedral da Sé, é ver o que tem, inclusive, dentro da cripta da Catedral da Sé. Olha isso aí. Inclusive, a gente se deparou com o Marco Zero de São Paulo. Mas isso é assunto para outro vídeo. Mas é muito interessante ver que em frente à Catedral da Sé existe esse tipo de monumento. Bem, aqui nós temos a entrada da grande catedral. E aqui nós temos alguns prédios que estão ao redor dela, né? E esses mesmos prédios históricos, eles sim disputam espaço com o ar-condicionado aparentemente. Bem, alguns estão mais cuidados, outros estão um pouquinho mais defasados, mas mesmo assim acho que isso ainda não tira o charme do centro de São Paulo. Bem, aqui nós temos a entrada da Catedral da Sé e ela visivelmente é imponente. E também é muito mais do que um simples acesso à catedral, porque ela foi concebida como um tipo de portal de transição. A primeira característica notável por aqui é sua grandiosidade arquitetônica em um estilo neogótico, com as torres que impulsionam o seu olhar para cima, naturalmente para cima. Outro ponto interessante: toda essa área do portal principal da catedral é revestida por esculturas. Elas também tinham a função histórica de ensinar visualmente as narrativas da fé, atuando assim como se fossem guias realmente históricos e bíblicos para quem chegava nesse local. Bem, agora nós vamos chegar no principal alvo de nossa visita à Catedral da Sé. Nós compramos 2 ingressos para visitar a cripta da Catedral da Sé. Você sabia que a Catedral da Sé esconde uma capela em um andar subterrâneo? Embora a Catedral da Sé seja um dos principais cartões postais do centro de São Paulo, é incrível como pouca gente ainda sabe que, escondida a 7 metros abaixo do piso do altar, existe uma cripta. E essa cripta abriga os restos mortais de personagens importantes da história da cidade. Sim, da história da cidade de São Paulo. O Salão da Cripta abriga os restos mortais de figuras extremamente relevantes. No mínimo, relevantes, né? Entre elas, podemos destacar Tibiriçá, um personagem crucial no início da história da cidade, cujo nome acompanha desde os tempos da fundação de São Paulo. Nascido em data e local desconhecidos, porém, falecido em São Paulo, dos campos de Piratininga em 25 de dezembro de 1562, foi um importante líder indígena tupiniquim nos primórdios da colonização portuguesa do Brasil. Seu nome, na língua tupi, significa algo como maioral ou vigilância da terra. A tradução correta é incerta, mas eles teriam mais ou menos esse significado. Ele foi aliado, ficou mais conhecido durante sua história, sua trajetória, por ter sido aliado dos portugueses e desempenhando assim um papel decisivo nos eventos que levaram à fundação da atual cidade em 1554. Ele foi convertido ao catolicismo e batizado pelos jesuítas, recebendo o nome cristão de Martim Afonso, em homenagem ao fundador de São Vicente. O padre José de Anchieta, assim diz a história e relatos e tudo mais, que diziam que o padre José de Anchieta via nele o brilho da graça de Deus. Em sua homenagem, várias referências existem na Grande São Paulo, sendo a principal uma rodovia estadual denominada Índio Tibiriçá. A história de Tibiriçá é, portanto, assim, o rosto indígena da fundação de São Paulo. Resumindo, falando e indo direto ao ponto, seria isso. Ele praticamente representa as complexas relações, as complexas alianças e também os complexos conflitos que, de uma forma ou de outra, marcaram o nascimento da maior metrópole do Brasil.
Mas Tibiriçá não está sozinho nesse memorial subterrâneo, existem outras figuras também. A cripta, nesse sentido, serve também como um local de repouso para o Padre Feijó, que é uma figura notável por ter atuado principalmente também como representante de grande peso no Império Brasil. A presença de indivíduos com tamanha influência política e social mostra que todo esse papel central que a igreja, especificamente a catedral, acabou desempenhando na formação da identidade e do poder local, principalmente quando a gente pega para falar sobre as origens de São Paulo. Podemos somar também, em relação aos restos mortais que estão guardados aqui nessa cripta, o nome do padre Bartolomeu de Gusmão, que foi uma personalidade histórica fantástica, no mínimo fantástica, e que ele também foi conhecido por ter inventado os balões aerostáticos. De fato, a cripta da Catedral da Sé tem muitos elementos que são fascinantes, que são incríveis e que merecem um olhar bem minucioso para captar todos os detalhes. Mas o que me chamou realmente a atenção e, e que me levou a ficar contemplando por mais tempo foi essa escultura aqui. É a escultura de Jó, o afligido do Senhor. É uma escultura em mármore de Carrara e foi uma obra de Francisco Leopoldo e Silva. Ela está situada aqui na cripta também, né, da Catedral da Sé, e que também foi inaugurada em 1554. Olha só que coisa linda. O altar principal da Catedral Metropolitana de São Paulo parece que é o ponto culminante de toda a arquitetura interna do templo. Ele representa toda a estrutura onde se realizam os ritos litúrgicos e também representa um tipo de compêndio de simbolismo, juntamente com história e arte, e que aparentemente ele foi concebido, pelo que eu pesquisei e estudei por aqui, foi concebido para ser o coração espiritual e visual da arquidiocese paulistana. A sua posição é estratégica e ele se localiza exatamente sobre a cripta, o andar subterrâneo que nós falamos, onde abriga os restos mortais de figuras cruciais para a história de São Paulo. Isso é extremamente simbólico, pois estabelece uma conexão entre a memória histórica, o sacrifício passado, bem como a celebração eucarística presente, unindo assim, na maior simbologia do mundo, a terra, o céu e o repouso e a glória. A maior parte da Catedral da Sé, que se impõe sobre a paisagem urbana de São Paulo, e inclusive o interior da Catedral da Sé, é inegavelmente neogótica. O neogótico não é o gótico original, mas sim um movimento que surgiu a partir do final do século XVIII e se desenvolveu também no século XIX e início também do século XX. Esse movimento, em linhas gerais, buscou reviver e reinterpretar as formas, os elementos estruturais e a estética do gótico medieval. O arquiteto responsável foi o Maximiliano Emil Hell, projetou a catedral seguindo rigorosamente os preceitos neogóticos, ou seja, ele seguiu a ênfase na verticalidade extrema, ou seja, quando as duas grandes torres pontiagudas se encontram. Ele também seguiu a profusão de ornamentos externos como pináculos e gárgulas. E se você tiver com um pouquinho de tempo e olhar direitinho, você vai reparar que existe isso na Catedral da Sé, bem como na utilização de arcos ogivais, ou de ogiva mesmo. Tudo isso é característico do período medieval, mas aplicado aqui com técnicas de engenharia moderna, sobretudo a estrutura do concreto armado. A intenção em toda essa história neogótica era criar um templo que evocasse a majestade e ao mesmo tempo que evocasse a mística das grandes catedrais europeias.
e, particularmente falando, eu acho que esse objetivo foi cumprido. Assim, tudo foi adaptado ao contexto e às dimensões da metrópole em crescimento, que era São Paulo. No entanto, há uma sutil, mas fundamental complexidade que impede a classificação de toda a estrutura superior como puramente neogótica. Ou seja, a cúpula sobre o altar, por exemplo, não segue o estilo gótico. Ela é claramente inspirada na arquitetura renascentista ou no ecletismo. É um toque que desvia da pura ortodoxia neogótica, mas também, poxa, ao mesmo tempo adiciona uma camada de complexidade estilística a todo esse conjunto. Agora, falando um pouquinho mais da historicidade da Catedral da Sé, é importante a gente ver que tudo isso, como já havia rapidamente mencionado antes, tudo isso está ligado à fundação e ao desenvolvimento de São Paulo. O local onde se ergue o majestoso templo hoje tem uma importância histórica que remonta, inclusive, ao período colonial brasileiro. A primeira igreja construída no local foi a antiga Igreja da Sé. Sim, antes da Catedral da Sé havia a antiga Igreja da Sé, uma modesta construção de taipa de pilão erguida em 1591. Essa igreja primitiva serviu como um centro religioso da Vila de São Paulo durante séculos e séculos, acompanhando todo o crescimento da cidade de um pequeno povoado jesuíta até se tornar uma metrópole. Com o passar dos anos, o crescimento exponencial da população paulistana exigiu que algumas mudanças ocorressem naturalmente, especialmente durante o ciclo do café no final do século XIX. Tornou-se assim evidente que a antiga igreja colonial não mais atendia às necessidades de uma cidade em plena transformação. A São Paulo, que despontava como centro econômico do Brasil, necessitava de uma catedral à altura de sua importância crescente. Assim, em 1913 foi decidido demolir a igreja antiga da Sé para dar lugar a um novo e grandioso templo que simbolizaria a pujança e também o progresso da cidade. A Catedral da Sé foi inaugurada em 25 de janeiro de 1954 durante as celebrações do quarto centenário da cidade de São Paulo. As icônicas torres, que hoje são seu elemento mais reconhecível, só foram concluídas em 1967, 13 anos após a inauguração oficial. Mesmo após a conclusão das torres, trabalhos de acabamento, decoração e instalação de elementos artísticos continuaram por mais anos. Podemos dizer que a catedral levou mais de meio século para atingir sua forma atual, sendo assim um testemunho, claro, de dedicação, paciência e de outras virtudes de diversas gerações que trabalharam em toda a sua construção. E bem, andando por aqui em São Paulo, especificamente agora na Praça do Patriarca, nós encontramos essa igreja. Nós estamos parecendo os caçadores de igrejas históricas, né? Mas essa nos chamou muita atenção visualmente falando e a gente acabou entrando. Pesquisando e estudando sobre a história dela, cara, eu vi que ela se chama Igreja de Santo Antônio de São Paulo e ela é a mais antiga da capital. Claro, ela tem um estilo totalmente diferente da Catedral da Sé, mas eu achei bem interessante finalizar o vídeo com os takes que nós fizemos dessa igreja. Por enquanto é só nesse vídeo, até o próximo vídeo aqui no canal Easy Rodrigo. Valeu!